irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo o irmão Claudio Silva, aqui da Igreja Vitória da Conquista, e estamos aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos a mensagem número 4 dessa série do Alimento Diário, a Igreja dos Primogênitos. E essa mensagem ela tem um título, São Estes que o Pai Procura. Inicialmente, eu gostaria que os irmãos se inscrevessem aí no canal, também desse o ok lá, né, na mensagem, e compartilhasse aí com os seus familiares e com seus amigos. É importante a propagação da palavra do Senhor, para a gente trabalhar no avanço do Evangelho e no avanço, né, daqueles que cooperam, né, para trazer o Senhor de volta. Esse é o nosso desejo e o nosso sentimento. Que o Senhor possa ser conosco e ser com cada um dos irmãos aí em suas localidades. O título, como eu falei, são estes que o Pai procura. Eu queria convidar os nossos irmãos amados a abrir as Bíblias aí de vocês em João 4, versículo 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, irmãos, Deus escolheu você, Deus escolheu cada um de vocês para ser adoradores e para ser servos dele e para que o Senhor também possa habitar no seu interior. Então, Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a cada um de nós. E essa escolha, ela tem aqui na Bíblia, em Mateus, no capítulo 4, no versículo 18 de Mateus, também queria convidar os nossos irmãos para abrir aqui Mateus 4, a partir do versículo 18, ele fala o seguinte: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pecadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, versículo 20, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Então, nós vemos aqui o chamamento dos discípulos, e nós temos aqui Tiago, João, Pedro e vários outros discípulos que foram chamados pelo Senhor. Naturalmente, eles não estavam desocupados. Cada um estava cumprindo o seu ofício, o seu trabalho. E foi chamado e foi atraído por Jesus. Jesus é atraente. Que maravilhoso isso. Então, o Senhor Jesus não somente chamou esses discípulos, como nós vimos aqui, mas ele chamou a mim e chamou a cada um dos santos, chamou a cada um dos irmãos. Então, ele chamou cada um de nós para servir a eles. E o importante nesse encargo dessa noite, irmãos, é que o Pai nos escolheu, e ele escolheu cada um na sua função, um consertando rede, outro pescando, e cada um no seu trabalho, na sua atividade diária. Essa situação que a gente se encontra, ela é aperfeiçoada e ela é trabalhada pelo Espírito que habita no nosso interior. Então, muitas vezes, a gente acaba se condenando: eu sou assim, eu ajo de certa forma. Mas nós vamos ver aqui no decorrer aqui dessa mensagem que cada discípulo ele tinha o seu perfil, mas o importante é que o Senhor contava com cada um deles. Então nós vimos aí, né,
Pedro e João. Pedro tinha um caráter que ele agia de forma um pouco precipitada, né? Da mesma forma, João é caracterizado na Bíblia como o discípulo amado, o discípulo que se reclinava no ombro do Senhor, no peito do Senhor. Mas João, ele era também caracterizado como filho do trovão. E nós vimos também, né, que não só Pedro, Lucas, João, Tiago, mas Paulo foi escolhido para servir o Senhor, né, lá em Atos, que Paulo, no caminho para Damasco, ele se curvou, ele se rendeu ao chamamento do Senhor. E Paulo, por mais que ele tenha sido capacitado e ele tenha atuado como um perseguidor da igreja, ele teve parte no ministério. Paulo, ele teve um ministério extraordinário do ponto de vista da situação em que Paulo se encontrava antes da sua conversão, quando era Saulo, de perseguidor dos irmãos, perseguidor da igreja, mas Deus trabalhou nele de forma extraordinária, que ele passou a ser um cooperador, ele passou a ser um irmão extremamente precioso. Aleluia pela vida de Paulo, aleluia pela vida de João, pelo ministério de João, aleluia pelo ministério de Pedro e aleluia pelo ministério da nova aliança que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Que maravilhoso, quão maravilhoso é a gente estar desfrutando desse ministério, estar desfrutando, né, das revelações e das verdades que o Senhor tem passado para cada um de nós. Então, nós vimos aí, né, que o plano de Deus é de trabalhar para dentro do homem, ele está descrito especialmente nos capítulos de 14 e 17 do Evangelho de João. Ele é maravilhoso, né, nesse período aí que a gente está passando, né, num momento diferente, um momento de nos voltar mais ao Senhor, de reconhecer que precisamos ser simples, que precisamos do Senhor para executar o nosso serviço a Ele, que precisamos de poucas coisas materiais, mas precisamos das questões espirituais, né, de valorizar a palavra. Nós vimos que o Senhor, né, Ele não olhou para a condição passada dos discípulos, Ele olhou para a condição futura, o que Ele poderia produzir, né, dentro do seu plano, na vida de cada um. Então, nós vimos aí, por exemplo, na situação de Pedro. Pedro, ele negou o Senhor 3 vezes, mas ainda assim o Senhor o buscou e o Senhor teve uma atenção especial para com Pedro. No capítulo, eu queria convidar os irmãos aí para a gente abrir a Bíblia em Marcos, no capítulo 14, rapidamente, capítulo 14, no versículo 66, ó Senhor Jesus. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, versículo 67, e vendo a Pedro, que se aquietava, fixou e disse, tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu. Então nós vimos aqui na continuação desses versículos, até o 72, que até que o galo cantasse, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Mas em Marcos também, ó Senhor Jesus, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, Senhor Jesus, no versículo 7, aqui na ressurreição do Senhor, qual foi o sentimento do Senhor para com Pedro? No capítulo 16, versículo 7, ele diz, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Então o Senhor nessa noite, irmãos, está falando e a cada um dos irmãos. Não importa a nossa situação, o importante é que cada dia a gente tenha a oportunidade de ter um novo começo com o Senhor. Então é buscar o Senhor enquanto se pode. E aí a prova disso aí, né, da restauração de Pedro, né, de trabalhar do Espírito nele, que Pedro tinha um comportamento enquanto o Senhor estava em vida, e depois do trabalhar, do aperfeiçoar de Pedro, Pedro lá em Atos 2, né, a partir do versículo 14, no dia de Pentecoste, nós vimos ali, João possivelmente estava ali por perto, mas quem assumiu a liderança, quem teve o encargo ali de levar o evangelho, de transmitir o Espírito e vida às pessoas, foi Pedro. Então, Pedro foi bastante
transformado pela vida do Senhor, pelo Espírito que foi derramado a ele. Da mesma forma, irmãos, João, o discípulo amado, lá em João capítulo 13, versículos 23 e 25, ali nós temos um retrato que João é o discípulo amado do Senhor, né? Mas esse discípulo amado foi atraído lá juntamente, né, com Pedro, com Tiago, e nessa situação, João, ele não era assim só, a Bíblia relata para nós que João, como filho do trovão, ele tinha um comportamento explosivo em certas situações. Nós vimos aí, né, na nossa Bíblia, que o João, ele, em determinadas situações, ele, ali quando os samaritanos não receberam o Senhor, João, ele queria ter uma posição mais dura, mais severa, né? Em outra situação, aí a gente vê que João, ele também, ele mostrou um comportamento que não era assim tão pacífico. Então, o que isso quer dizer para nós, né, nessa noite? Que nós também precisamos, né, ser trabalhado, permitir que o Senhor trabalhe em nós, andar na presença do Senhor, né, buscando a presença, invocando o nome do Senhor, né, ter um viver, né, consagrado ao Senhor, um viver que busque a palavra, que busque a comunhão com os irmãos, que busque o serviço, né, um serviço adequado, e buscando esse trabalhar do Senhor em nós, nós vamos ver que nós teremos, né, essa transformação para que a gente possa alcançar o estágio, né, de reinar com o Senhor na glória, que esse é o nosso anelo. E aí nós podemos ver, irmãos, agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, lá na transfiguração, que o Senhor escolheu alguns discípulos e teve uma comunhão ali especial. Ó Senhor Jesus. Mateus 17, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ó Senhor Jesus. Então aqui o Senhor, né, teve um carinho, um cuidado especial com esses discípulos, esses irmãos Tiago, Pedro e João. Mas nós vimos mais tarde lá em Atos, né, que Tiago ele foi martirizado lá pelo imperador Herodes, mas prevalecendo depois Pedro e João com um trabalhar mais firme e tendo uma participação maior no ministério. E nessa situação aí, né, nós vimos, né, que o próprio Pedro, ele teve essa transformação, e essa transformação que é visível, como demonstra aí o próprio Evangelho. E vimos também, irmãos, que essa transfiguração, isso era um pré-anúncio, era uma antecipação da glória de Deus, ao ser glorificado o seu Filho Jesus, levando Jesus à glória. Essa transfiguração era uma sombra, era um pré-anúncio do que haveria de acontecer. E Jesus, né, morrendo e sendo ressuscitado, ele cumpriu, né, cabalmente o ministério dele, ele cumpriu a vontade do Pai. E podemos ver em 2 Pedro 1, versículo 17 e 18, que Jesus, né, ele sendo o Filho amado, ele cumpriu essa vontade estabelecida pelo Pai. Ó Senhor Jesus, quão maravilhoso é o trabalhar do Espírito em cada um de nós. Aleluia, né, pela vida da igreja. Senhor Jesus. Então, 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 17, diz o seguinte: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo,
que foi efetivamente lá na transfiguração. Então, Jesus é o Filho amado, ele cumpriu cabalmente a vontade do Pai. E aí, através do cumprimento de Jesus, nosso homem natural, nosso corpo corruptível, se torna um homem incorruptível, um homem adequado ao propósito de Deus. Podemos ver aqui em Filipenses, irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 21, ó Senhor Jesus, 21, capítulo 3, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, esse corpo humano de humilhação será transformado em um corpo de glória. Então, pelo poder do Espírito trabalhado em nós. Aleluia, irmãos. Graças a Deus. E aí, nesse trabalhar, nós vamos chegar lá em Apocalipse, como sendo sacerdotes, em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, versículo 6, nós vamos chegar a ser próximo ao trono de Deus. Nós vamos chegar a ser sacerdotes de Deus. Então, de pessoas inadequadas, passaremos a ser pessoas adequadas. E o importante é que esse trabalhar, irmãos, está acontecendo em nós atualmente. Nós estamos já nesse processo. E aí o importante é a gente cumprir a vontade e fazer a vontade de Deus, não a vontade nossa. Nós podemos ver, irmãos, em Mateus 20, no versículo 23, que esses dois discípulos ainda, Tiago e João, Mateus 20, versículo 23, Senhor Jesus, o que ele fala para nós? Então lhe disse, bebereis então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então aqui nós vimos uma situação da mãe de Tiago e de João pedindo uma posição especial para eles, Isso não foi adequado perante os outros irmãos e nem era um papel do Senhor Jesus ali, está dando privilégio para esses dois discípulos. Então, pelo contrário, quem quiser ser o maior, esse será o menor. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 24, no Evangelho de Lucas 22, 24, nós temos aqui uma outra situação. Lucas 22, 24 fala, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Irmãos, nós não precisamos e não deveremos ser o maior. O Senhor Jesus, ele deu várias demonstrações, quando ele próprio, ele limpou os pés dos discípulos, ele lavou os pés dos discípulos, como nós vimos em mensagens anteriores e na própria palavra de Deus. Mas aqui, nós não podemos usurpar o lugar que é de Deus. Nós não podemos querer ser o maior, querer ser o melhor. Mateus 20, 26, também nós temos aqui a seguinte passagem. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Então, quem quiser ser grande, vá servir o Senhor. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o vosso servo. Então, não existe hierarquia na vida da igreja. Nós temos o fluir do Espírito, o trabalhar do Espírito em cada um de nós, e o Senhor é que nos dá uma palavra adequada, o Senhor é que nos aperfeiçoa, o Senhor é que nos leva para cumprir o seu ministério. Ó Senhor Jesus. Aleluia, pela simplicidade da vida da igreja, pela simplicidade do Senhor Jesus e pela simplicidade do trabalhar do Espírito em nós. Então, assim como esses discípulos foram aperfeiçoados, o Senhor também está nos aperfeiçoando. Então, esse ministério aí, que iniciou lá, e aqui que nós vimos aí no chamamento, lá em Pentecostes, com Pedro, depois com a sequência de João, nós vimos aí em João 21,
versículo 22, que ele permanecerá até a volta do Senhor. Então, esse ministério trará o Senhor de volta. Esse ministério da nova aliança é o ministério que vai trazer o Senhor de volta. Então, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós fazemos parte dele e nós estamos aqui para cooperar, né, cada um dos santos, para trazer o Senhor de volta. Então, capítulo 21, versículo 22, fala: respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, muitos tinham um entendimento equivocado que João não morreria até a volta do Senhor, mas não João, mas o ministério de João, esse ministério de Espírito e Vida, esse ministério da Nova Aliança, esse ministério permanece até a volta do Senhor. Mas, lamentavelmente, com a queda do homem, e quando o homem se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a ser complicado, a complicar todas as coisas, e isso fez com que ele afastasse do plano principal de Deus, né, do que está ali descrito principalmente nos capítulos 14 e 17 de João. Então, esse ministério, quando nós nele, de forma adequada, nós trabalhamos na obra do Senhor, estamos na obra fazendo a vontade do Pai, assim nós receberemos a bênção e recebemos a aprovação de Deus, assim como o Senhor Jesus recebeu essa bênção. Então, João, né, de ser filho do trovão, como é que estava escrito lá em Marcos 3, versículo 16 e 17, esse filho do trovão, esse Boanerges, ele é explosivo, temperamental, ele foi transformado, e no seu ministério de espírito e vida, lá no seu ministério, quando ele passou a ser maduro, ele já tinha um outro padrão, mas não João, mas o Espírito do Senhor trabalhando nele. E da mesma forma, irmãos, nós vimos, né, que João, ele tinha uma certa intolerância lá, né, como eu falei antes, ali em Lucas, no capítulo 9, a partir do 51, 56, quando os samaritanos não receberam o Senhor Jesus. Então, qual era o comportamento dele? Mas o Senhor, ele era humilde. O Senhor aprovava as pessoas que pregavam em nome do Senhor. João tinha um grupo que estava pregando, e João foi questionar o Senhor dizendo que eles não andavam com os discípulos, então ele não podia fazer a vontade de Deus, mas o Senhor Jesus falou assim: não, quem é por nós não será contra nós. Então ninguém pode falar bem do Senhor no momento e em seguida falar mal do Senhor. Então se nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós precisamos estar efetivamente no Espírito, andando no Espírito. Aleluia por isso. Senhor Jesus. Então, João passou a ser um disciplinado, um discípulo amado do Senhor. Isso também está lá comprovado em João 13. Senhor Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O Espírito supre todas as nossas necessidades. Então, o Espírito já foi dado a nós. Então, o Espírito nos capacita e nos supre. Em João 20, 22, o Evangelho de João, os irmãos acompanham aí, por gentileza, abrindo as suas Bíblias. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Em Gênesis tinha o espírito humano, mas aqui em João 20, 22, o Senhor se derramou para nós, soprou e disse: recebei o Espírito. Então, o Espírito de Deus, ele está mesclado ao Espírito do homem, porque o Senhor soprou o Espírito para nós. Então, o Senhor morreu, ressuscitou, cumpriu a vontade do Pai e se tornou esse Espírito que dá vida a nós. Senhor Jesus. E o que eu preciso fazer? O que cada um de nós precisamos fazer? Nós precisamos ser atuantes. Eu preciso ser atuante, eu preciso praticar, ser um membro ativo na obra do Senhor. E temos vários instrumentos que o Senhor tem dado, a literatura, a palavra que está sendo liberada para nós, a palavra, as revelações que o Senhor tem nos dado, a comportagem, né, também, não só a comportagem como o Avança Jovem, como o CEAP, o Expo Livro, tudo isso para quê? Para produzir vida para as pessoas, né? O encargo da gente de orar pelas pessoas, posso orar por você, isso é maravilhoso, irmãos. A oração, ela vai no cerne, ela leva o Espírito para dentro das pessoas.
ela transforma a vida das pessoas. Então, isso é maravilhoso que o Senhor tem feito em nós, e nós precisamos ser fiéis à obra do Senhor, Senhor Jesus. E o Espírito, ele completa, né, o Deus triuno. O Deus, como o Pai, o Filho e o Espírito, ele se completa, né, com essa morte e ressurreição do Senhor Jesus. Em João, no início do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, nós podemos ver que o Espírito, ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem elas nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz, versículo 5, resplandece das trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então, no princípio já estava Deus lá. Mas, se você entende que esse evangelho, o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, isso é um evangelho profundo. Isso é uma revelação que o Senhor dá, não é um livro simples, livro de João. É um livro que nós precisamos de maturidade espiritual para alcançar. Mas o Senhor tem tido misericórdia, o Senhor tem nos aperfeiçoando, né? O Senhor está nos aperfeiçoando sempre, Senhor Jesus. Então, no versículo 18, ainda aqui do capítulo 1, nós temos Senhor Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Deus, ele foi revelado por quem? Pelo Filho. Essa profundidade do Evangelho a gente conhece pelo Filho que habita em nós, pelo Espírito que habita em nós, Senhor Jesus. Nós podemos ver que Deus, ele está lá detalhado, lá em Deuteronômio 8, no versículo 7, podemos ir lá comprovar, irmãos, Senhor Jesus, no livro de Deuteronômio 8, Senhor Jesus, versículo 7, ele diz o seguinte: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Então, a terra, o Senhor nos fez entrar numa terra que tem o quê? Tem ribeiros de águas. Ribeiros de água, ele é a parte que é acessível a nós, que nós recebemos pelo Espírito. Nós não estávamos lá, né, quando foi derramado o Espírito, nós não estávamos lá nessa fonte para pegar lá no início, mas ela nos alcançou pelo Espírito. Senhor Jesus. Então, o ribeiro de fontes, e as fontes, ela é representada, né, pelo o Filho, pelo Senhor Jesus, e os mananciais profundos, né, que é onde está armazenado toda a riqueza, toda a plenitude de Deus, representa o próprio Deus. Então, ribeiros, fontes e mananciais, ele tipifica, né, o Deus triuno. Da mesma forma que o homem, ele é corpo, alma e espírito. É três em um só, para conter Deus. Ó Senhor Jesus, graças a Deus por isso. Então, nós recebemos dessa fonte, nós recebemos essa água, a fonte fluiu e chegou em nosso interior. E nós recebemos e nós precisamos fluir através do Espírito e da vida que transborda de nós, né, pelo trabalhar do Espírito em nós. Senhor Jesus. Aí, dessa forma, nós seremos glorificados como Cristo foi glorificado. Agora, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 17, né, no início falei 14, 15, 16, 17, o Evangelho de João, ele é maravilhoso, ele traz bastante revelações, muitas revelações preciosas para nós. No capítulo 17, no versículo 5, ele fala: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Aqui comprova para nós, né, que Cristo estava junto do Pai. Era uma unidade perfeita, era uma comunhão perfeita. Cristo e Deus, ele já estava junto, a Trindade lá, o Pai, o Filho e o Espírito, ele atuando junto. Nós vamos ver, né, que em Cristo, ele foi aperfeiçoado pelo trabalhar de Deus nele.
por fazer a vontade de Deus, Cristo cumpriu a vontade de Deus, então Cristo foi glorificado. Ó Senhor Jesus, porque Ele era o próprio Deus em encarnação. Então, irmãos, em João 7,39, nós vamos ver que o Espírito ainda não tinha sido dado. João 7,39, ele fala, isto ele disse, aqui ele fala o seguinte, se alguém tem sede, no versículo 37, parte B, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beber de quê? Da fonte, beber do Senhor, não beber outra fonte, beber da fonte da água pura, ó Senhor Jesus. E do seu interior, versículo 38, fluirão rios de água viva. Aí, 39, isto ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, por isso que nós temos que viver e andar pela fé. Crê no Senhor, crê nos seus profetas e prosperareis. Pois o Espírito, até aquele momento, ainda não havia sido, o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas, a partir do 17, nós vamos ver que o Senhor cumpriu a vontade. Ó Senhor Jesus. E aí ele foi obediente até o fim. Ó Senhor Jesus. Então, eu posso falar das experiências de um irmão casado, porque eu sou casado. Então, tenho, graças a Deus, minha esposa, meus filhos. Então, eu tenho experiência com casamento. Então, Deus, ele foi até questionado por Jó, lá em Jó 10, no versículo 4 e 5, que Jó, quando estava sendo provado, Jó falou que o Senhor, que Deus não conhecia o viver humano, mas, através de Jesus Cristo, Deus habitou no homem e pôde ter experiência humana, e aí completou, o homem pôde ter acesso a Deus e está dentro de Deus, e Deus dentro do homem, conhecendo o interior do homem. Em Hebreus, como eu falei no capítulo 4, versículo 15, ele fala o seguinte, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, irmãos, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, ó Senhor Jesus, mas sem pecado. O Senhor foi tentado e provado, mas ele foi vencedor, porque ele veio fazer a vontade do Pai. Aleluia por isso. Senhor Jesus. E ainda no capítulo 5, em Hebreus no 5, no versículo 8, ele fala, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele poderia ter se revelado, mas não, ele foi obediente até o fim e obedeceu, tendo uma morte de cruz. Ó Senhor Jesus, e o sofrimento dele, nós vimos que ele teve um momento ali terríveis, que ele chegou em Lucas 22, no 44, que o seu suor pingava gota de sangue, mas ele foi até o fim. Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha um propósito, e o propósito era o quê? Ele é a chave. Ele abriu a porta da glória para o homem. Há um homem na glória que é vida para mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não merecíamos, não éramos dignos, mas o Senhor fez isso por nós, por amor de cada um dos irmãos, por amor de cada um de nós. Senhor Jesus. Voltando novamente para João, ó Senhor Jesus, o Evangelho de João, que traz o Senhor de volta, que permanece até a volta do Senhor. Agora no capítulo 14 de João, no versículo 3, ele fala o seguinte, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vós recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aqui, no Senhor Jesus, no versículo 2, 14, 2, fala, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. Então, não é uma mansão celestial como muitos pensam, é o trabalhar do Senhor, é o preparar através do Senhor no nosso espírito, para que a gente possa, através desse evangelho de João, que é o pico da revelação de Deus, o ponto mais alto, nos capítulos 14 a 17, inicia uma parte no 13, onde o Senhor selecionou ali os seus discípulos, Satanás foi derrotado, mas o Senhor saiu vitorioso, nós saímos vitoriosos pelo sangue precioso de Cristo, ó Senhor Jesus, graças a Deus, pela glorificação de Jesus. Então, ainda em João, no capítulo 13, irmãos, versículo 21, nós temos, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E aí nós vimos aí
a traição de Judas, né, Satanás infiltrado nele, mas isso era para cumprir o propósito de Deus. E depois que Satanás foi excluído ali, o Senhor passou, né, a transmitir as revelações que ele tinha reservado desde o início. No versículo 31 do capítulo 13 ainda, ele fala, quando ele saiu, né, disse Jesus, agora foi glorificado Filho do Homem, aleluia, Deus foi glorificado nele, foi glorificado Filho do Homem e ao mesmo tempo Deus foi glorificado nele. Por que isso, irmãos? Porque ele foi obediente ao Pai. Então, ele falou essa revelação para um grupo selecionado, um grupo, né, reservado. O traidor já não fazia parte, embora ele tenha tido o seu ministério, mas aí ele já não estava mais. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E para que isso, irmãos? Para nos conduzir à glória. Essa revelação o Senhor não está dando para anjos, o Senhor não está transformando a anjos, o Senhor está transformando o homem. Em Hebreus, irmãos, no capítulo 2, ó Senhor Jesus, Hebreus, capítulo 2, versículo 10, por quê? Aleluia, irmãos, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Nós somos os filhos do Senhor que estamos sendo conduzidos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, Hebreus 2,10 diz que o Senhor está nos conduzindo à glória. Ó Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus por isso, ó Senhor Jesus. E voltando novamente para João, irmãos, agora, no capítulo 14, Senhor Jesus, o Evangelho de João é maravilhoso, irmãos. Eu não canso de ter um irmão que compartilhou para nós há um determinado tempo que João trazia revelações maravilhosas e que ele era impressionado com os capítulos 14, 15, 16, 17 de João. E eu, da mesma forma, depois do derramamento do Espírito, depois do homem receber esse trabalhar, né, da glória, está vindo para nós, né, a glória é o próprio Deus, Senhor Jesus. Capítulo 14, versículo 20, Senhor Jesus fala, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Temos até um hino, uma canção aí maravilhosa, né, sobre esse versículo. Então, é um só, Deus no Pai e o Filho em Deus, e o Filho em nós, e nós em Deus, e nós no Filho. Oh, que maravilha, Senhor! Isso é bom demais. Ainda no capítulo 3, ainda no capítulo 14 de João, no versículo 3, que a gente leu agora há pouco, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vós recebereis para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. Versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, pelo sofrimento que o Senhor sofreu, que, como a gente viu aqui em Hebreus, ele teve o viver humano, a encarnação humana, ele pode estar agora nos aperfeiçoando, porque o Senhor se compadece das nossas fraquezas. Aleluia, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, né, pela palavra do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor, o Espírito foi aperfeiçoado por meio do viver humano do Senhor Jesus, passando a compreender quais são as dificuldades do homem natural também. Por isso que o Senhor tem misericórdia e se compadece de nós. E em Atos 13, no versículo 33, nós temos lá o seguinte, o Filho foi gerado, Cristo foi gerado, né? Depois da morte e ressurreição, Cristo foi gerado. E nós vimos lá na transfiguração que o próprio Deus falou, este é o meu Filho amado, né? Ó Senhor Jesus. E esse é o Espírito da verdade, o Espírito que nos capacita. Em 2 Coríntios, agora, no versículo 3, capítulo 3, no versículo 17, ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 3, 17. Ora,
o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. Então, nós temos, né, essa liberdade no Espírito, e nós vimos aí que o trabalhar do Espírito, né, esse Deus triuno, essa trindade perfeita e maravilhosa, né, que ela está comprovada também lá, por meio do livro de Êxodo, né, como o Espírito, né, selando o Espírito como o óleo sagrado da unção, lá em Êxodo 30, a partir do versículo 23 ao 25, nós vimos que a composição lá do óleo sagrado da unção, ele tinha alguns elementos, e o próprio Espírito que foi derramado para nós com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, ele comprova isso para nós. Senhor Jesus, aleluia pelo trabalhar do Espírito em nós. E ainda, Senhor, ó Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está fazendo a obra, o Senhor não para, irmãos, não adianta a gente ficar parado achando que tem dificuldade, que a situação está difícil, que hoje temos problemas. Teremos sempre problema, até a volta do Senhor, cada geração vai encontrar a sua dificuldade específica, mas o importante é que o mesmo Deus de eternidade a eternidade está trabalhando no nosso interior, Senhor Jesus. E ainda voltando aqui agora a João, no capítulo 17, no versículo 5, nós já lemos, e vou ler aqui o 4 e o 5 novamente, nós vamos ver que nós estamos a caminho da glória, o Senhor está nos levando para a glória, Senhor Jesus. 17,4 fala, eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. Consumando, eu te glorifiquei, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, o Senhor Jesus glorificou o Pai. E agora, glorifica-me, ó Pai, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes da fundação do mundo. Então, desde o início, o Senhor já estava na glória com Deus, Senhor Jesus. Então, a glória é o próprio Deus, ó Senhor Jesus. Aí nós temos aí que, nós vimos no Evangelho de João, no capítulo 1, que o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Então, o homem é recebido por Deus, porque, Senhor Jesus, essa humanidade recebida em Deus é por meio de quem? De Jesus Cristo, que o próprio Senhor falou por nós que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, essa morte e ressurreição nos abriu esse caminho para a glória. Senhor Jesus. E o próprio Senhor fala para nós, né, que nós sem Ele não somos nada, mas nós estamos nele. E no 2 Coríntios 3, versículo que a gente trabalha bastante, 3, 5, ele fala que, não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, mas como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, porque Deus é que nos habilita para sermos esse ministro da nova aliança. Então, nós fomos habilitados por Deus, irmãos. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, porque quem nos habilita é o próprio Deus. Ainda em João 17, agora no versículo 6, ele fala, manifestei o teu nome, João 17, 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Então, a importância é guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Senhor Jesus. 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Então, tudo que o Senhor Jesus recebeu vem de Deus, não era dele. E Deus, e Cristo foi fiel. Ele cumpriu de forma categórica tudo era de Deus, tudo estava em Deus. Isso é maravilhoso. Senhor Jesus. E por essa complicação, né, do homem se alimentar lá, como eu falei, se alimentar da árvore do conhecimento do homem, do bem e do mal, o homem passa a ter também um conceito, né, das coisas, e um conceito equivocado, e um conceito de posse, que após a queda, que tudo é do homem, o homem é possessivo, né, a disputa pelo poder, né, em todas as eras, em todas as gerações, os reinos estavam brigando pela disputa, mas nós vimos que não é isso que o Senhor nos ensina. Em Atos 2, 44, tivemos até um ensaio lá com os discípulos deles, venderem suas posses, seus bens e terem tudo em comum. Mas os discípulos ainda não estavam preparados para isso, não evoluíram nessa questão.
mas nós precisamos desapegar das questões materiais e nos voltar para as questões espirituais, que é o que realmente importa, irmãos. Essa unidade maravilhosa do Deus triuno produz vida em nós, ó Senhor Jesus. E continuando ainda no capítulo 17 de Mateus, agora no versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, nós no caso, né? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Ó Senhor Jesus. E Provérbios 8:30 também comprova, né, que Cristo estava lá desde a fundação do mundo. Cristo estava lá como arquiteto de Deus, como filho obediente, como filho amado, fazendo, né, o filho que dá prazer ao Pai, né, como as delícias no versículo 31, as delícias de Deus. Então, o filho que dá prazer. Por quê? Porque isso é para nos introduzir em uma humanidade perfeita. Senhor Jesus, nós, em Hebreus 12:14, nós estamos sendo santificados. E essa santificação produzida pelo Espírito em nós, né, para nós, a unidade, o amor, a justiça, a santidade, a glória, isso são ingredientes, são questões que a gente, no nosso ser cartesiano, mente cartesiana, que faz essa divisão, mas para Deus tudo é uma coisa só. O amor, a glória, Deus, Cristo, né, o Espírito, tudo é um só, né? E qual é o nosso encargo principal nessa noite, irmãos? Praticar o ministério de João. Isaías 6:8, ele diz que nós fomos chamados, né? Nós fomos escolhidos, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Isaías 6, para a gente chegar ao final, irmãos, Isaías capítulo 6, você está pronto para servir o Senhor está te chamando, o Senhor está me chamando, que o Senhor possa ter misericórdia, o Senhor possa nos cobrir com o seu precioso sangue, Senhor Jesus. Isaías 6, versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o que o Senhor tem falado? O Senhor tem nos santificado, quando nós vimos aqui no Mateus 17, né? O Senhor está derramando o seu amor entre nós, né? Que então, no próximo, não devo buscar a minha glória, sim a glória do Pai que nos enviou. E eu preciso fazer a obra e obedecer à vontade de Deus. Ser simples, esperar o Senhor trabalhar, esperar o Senhor agir. Mateus 6:33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor pode contar com você, aleluia, Ele pode sim contar com você, Ele pode contar com cada um de nós. Amém, irmãos? Não esqueça de dar o ok aí e de compartilhar essa mensagem. Que o Senhor nos cubra com o seu precioso sangue e abençoe o lar de cada um dos irmãos.